Antônio Marcos chegou muito mal a um hospital particular de alta categoria, onde se negaram a dar o atendimento médico devido à sua aparência simples e às roupas que usava. E por ele estar assim, pensaram que ele não contava com um plano de saúde. No entanto, quando finalmente conseguiu revelar sua identidade, ninguém conseguia acreditar na confusão que estava ocorrendo. Um senhor idoso, visivelmente cansado e com dificuldades respiratórias, deteve-se na calçada, contemplando a imponente estrutura de um hospital privado do outro lado da rua. O estabelecimento era de alto padrão, e qualquer pessoa que o observasse de fora presumiria que o atendimento ali dentro era de primeira classe. Essa também era a expectativa do senhor. Suas vestimentas eram simples, apropriadas para o cotidiano, mas estavam sujas e manchadas de suor, conferindo-lhe a aparência de um trabalhador braçal. Com as mãos pressionadas contra o peito e com dificuldades respiratórias, o homem de idade atravessou a porta automática do hospital e dirigiu-se à recepção. O ambiente era elegante e não havia filas, ao contrário de outros hospitais na cidade. Grandes telas de televisão, cadeiras confortáveis, câmeras de segurança e amplas janelas que deixavam a luz natural entrar, conferiam ao local um ambiente reconfortante e moderno. Era evidente que a higiene era uma prioridade. Na recepção, uma mulher vestida de forma impecável mantinha uma postura profissional. Todas as pessoas aguardando na recepção estavam vestidas com trajes sociais, destacando-o como o único com roupas simples no ambiente. Quando o homem com roupas simples se aproximou com dificuldade da recepcionista, a mulher bem vestida o avaliou rapidamente. Em 3 segundos, ela concluiu que ele não parecia ser um paciente do hospital. Ela temeu que ele fosse alguém necessitado em busca de remédios gratuitos, mas esperou que não fosse o caso, pois isso poderia perturbar os outros clientes. Apesar de sua falta de ar, o senhor foi educado, cumprimentou a recepcionista, cujo nome era Sandra, e explicou com dificuldade que precisava falar com o diretor do hospital. A expressão surpresa nos olhos da recepcionista quase a fez rir. O diretor clínico era o profissional mais importante da instituição, ocupado com muitas responsabilidades. Ele atendia apenas casos e pessoas muito especiais, e aquele senhor idoso claramente não parecia se encaixar nessa categoria. Sandra então respondeu, esforçando-se para parecer educada. Senhor, este não é um hospital público. Para receber atendimento aqui é necessário apresentar o cartão do plano de saúde. E para ser franca, nem todos os planos têm acesso à nossa instituição, disse ela de maneira mecânica. O homem retirou a carteira do bolso, uma carteira já bastante desgastada, contendo algumas notas e alguns cartões. O homem, um pouco envergonhado e pego de surpresa, não tinha nenhum cartão para mostrar. Desculpe-me, moça. Eu não sabia que precisava desses cartões para falar com o médico. Meu nome é Antônio Marcos e estou com dor no peito. Você poderia apenas chamar o doutor aqui? Ele insistiu ao estender seu documento de identidade para ela. Sandra, sem sequer olhar para o documento, balançou a cabeça e explicou que, sem um plano de saúde, a identificação não seria útil. Lamento, senhor. Eu não vou interromper o Dr. Liam Smith, que é tão importante, a menos que haja um motivo especial. Antônio Marcos respirou fundo algumas vezes, se recompôs e finalmente conseguiu falar de forma mais tranquila. Sandra, esse é o seu nome, certo? Bem, tive um dia bastante incomum hoje e não me senti bem na rua. Foi difícil chegar até aqui. Eu só preciso conversar com o médico. Por favor, me ajude, e tudo ficará bem. Os outros pacientes na recepção perceberam que algo estava errado, e Sandra não estava gostando da situação. Além disso, 2 senhoras bem vestidas estavam atrás de Antônio, aguardando atendimento. Então, Sandra decidiu ser direta com o idoso antes que a situação piorasse. Senhor, há 2 hospitais públicos na cidade. Por favor, vá até um deles antes que tenha um problema aqui e cause tumulto. Não perca mais seu tempo nem o meu, e não me obrigue a chamar a segurança. Próximo. Ela apontou para a senhora elegante atrás dele. Antônio ouviu o que Sandra disse e sentiu-se ignorado por ela. Decidiu falar mais alto, exigindo falar com o diretor clínico. No entanto, quem apareceu imediatamente não foi o médico, mas sim o gerente do turno do dia, um homem muito bem vestido chamado Steven Robinson, que havia sido contratado há poucas semanas. O que está acontecendo aqui, Sandra? Os pacientes parecem preocupados, disse ele, ouvindo pacientemente o relato da recepcionista. Sem sequer olhar para o idoso, Steven respondeu: Você é paga para lidar com isso sozinha, está bem?
Em seguida, o gerente ordenou que uma dupla de seguranças fosse chamada imediatamente. O senhor idoso, com roupas sujas e amassadas, estava passando mal e foi agarrado pelos braços, sendo arrastado em direção à saída da recepção. O gerente ordenou: Não. Tirem-no pela área de serviço. Os outros clientes não devem ver essa cena. E assim, Antônio foi arrastado por vários metros até os fundos do hospital. Ele estava se debatendo, mas estava fraco demais para lutar naquele momento. Dizia que todos estavam cometendo um erro grave. Enquanto o homem era arrastado por um corredor vazio, uma enfermeira mais velha chamada Elizabeth cruzou o caminho deles e ficou confusa com a situação. Ela repreendeu os seguranças. O que vocês estão fazendo? Esse homem poderia ser pai de vocês. Os seguranças imediatamente soltaram o idoso. Eles respeitavam Elizabeth, que sempre tratava todos com atenção, embora ocupasse um dos cargos mais baixos do hospital. Os seguranças explicaram que o idoso deveria sair pela porta dos fundos do corredor e alertaram que se ele causasse problemas, não seriam tão compreensivos. Elizabeth se desculpou com o senhor idoso, afirmando que não sabia o que havia acontecido, mas que não era assim que tratavam as pessoas no hospital. Pelo menos não era assim que deveria ser, concordou ela, enquanto se apresentava a Antônio, que agora estava em um estado muito pior. Ele se curvou e segurou a cabeça, como se estivesse se sentindo fraco ou tivesse uma queda de pressão. A enfermeira imediatamente verificou sua pressão e lhe ofereceu um copo d'água. Depois, entregou um comprimido ao idoso. Tome isso, senhor. Vai ajudar você, ela disse. Antônio mal conseguia abrir os olhos, mas agradeceu à mulher que nunca tinha visto antes. Elizabeth explicou que seu turno de trabalho já tinha terminado e estava apenas esperando o marido buscá-la. No entanto, ela decidiu ficar ao lado do idoso até que ele se sentisse melhor. Você é muito gentil, só preciso descansar um pouco, disse ele. Logo em seguida, duas outras enfermeiras entraram na sala para pegar equipamentos e remédios e viram Elizabeth sentada ao lado do senhor idoso, que parecia mal cuidado. Uma das enfermeiras fez um comentário debochado, insinuando que Elizabeth estava trocando seu marido por um paciente do hospital e questionou se ela estava desesperada. As duas enfermeiras saíram rindo. Albert percebeu que Elizabeth ficou vermelha. Ele perguntou sobre a situação do marido dela, Lucian, e por que não estava mais como antes. Elizabeth suspirou profundamente antes de começar a contar a história. Ela explicou que o marido, Lucian, se tornou deficiente físico após perder uma perna em um acidente de trabalho. Lucian trabalhava na construção civil, e um dia, enquanto estava em uma torre, uma viga de madeira se soltou e o atingiu em cheio. Quando Antônio Marcos percebeu que a viga estava prestes a cair sobre ele, já era tarde demais para escapar. Ele tentou, mas a madeira atingiu sua perna. Felizmente, o serviço de resgate agiu rapidamente e o levou para o hospital público da cidade, onde recebeu atendimento imediato. Eles conseguiram parar o sangramento e aliviar a dor, mas o preço foi alto. A perna de Antônio Marcos precisou ser amputada. Ele enfrentou muitas sessões de fisioterapia para aprender a se adaptar à sua nova realidade, mas sua fé o ajudou a não desanimar. Elizabeth compartilhou que a vida de seu marido nunca foi fácil. Ele nasceu em uma família pobre e teve que trabalhar desde cedo para sobreviver. Mesmo antes de terminar os estudos, começou a trabalhar para ajudar a família. Após o acidente, Antônio Marcos recebeu uma indenização da empresa de construção, que ele usou para comprar um carro adaptado. Ele começou a trabalhar como motorista de aplicativo, apesar das dores nas costas causadas pelo acidente. Era um trabalho cansativo, mas digno, que ajudava nas despesas da casa. Quando o marido de Elizabeth chegou, eles se despediram de Antônio Marcos e o convidaram para ir até a casa deles, onde ela poderia monitorar sua condição de saúde. Se o idoso piorasse, o marido de Elizabeth poderia levá-lo a um hospital público. Antônio Marcos aceitou o convite, pois não conseguia mais falar com o diretor do hospital. No trajeto até a casa deles, o marido de Elizabeth mostrou ser uma pessoa articulada e animada. Ele contou piadas, discutiu notícias do rádio e compartilhou histórias de seus passageiros do dia. Antônio Marcos percebeu que o homem não reclamava da vida ou de outras pessoas, apesar de enfrentar suas próprias dores nas costas, que o incomodavam todas as manhãs. Ele mencionou que ouviu falar de um tratamento para suas dores, mas não tinha condições de pagar por isso no momento. A casa do casal era pequena, mas acolhedora,
e Antônio Marcos apreciou o café de Elizabeth e as risadas com Lucian. Depois de algumas horas, sentiu-se muito melhor. Quando o sol se pôs, Lucian ofereceu que ele passasse a noite no sofá-cama da sala para que pudessem continuar monitorando seu estado. Havia anos que Antônio Marcos não passava a noite na casa de outra pessoa, então ficou surpreso com o convite do casal. A noite foi tranquila e relaxante para ele. Na manhã seguinte, Antônio Marcos tomou banho e Lucian emprestou suas roupas limpas para ele. Sentindo-se renovado, o idoso pediu a Lucian que o levasse de volta ao hospital particular. Lucian não entendeu por que ele queria voltar para lá, mas concordou, já que também precisava levar Elizabeth. Quando chegaram, Antônio Marcos e a enfermeira entraram pelos fundos do hospital. Ela perguntou o que ele pretendia fazer, mas o idoso apenas disse que, desta vez, tudo seria diferente. Assim, Antônio Marcos caminhou pelos corredores até chegar novamente à recepção, onde havia sido expulso menos de 24 horas antes. Ele viu Sandra, a recepcionista, novamente muito bem vestida. Desta vez, o diretor do hospital, Liam Smith, estava conversando com ela. Foi nesse momento que Antônio Marcos se aproximou deles. Ao ver o senhor se aproximando, Sandra sentiu arrepios nos braços. Para mostrar sua autoridade, a recepcionista parou de falar com o médico e dirigiu-se a Antônio Marcos com firmeza, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Ela disse: "Como ousa entrar aqui novamente? Eu não vou perder meu tempo com o senhor novamente, entendeu? Vou chamar os seguranças." Quando o Dr. Liam percebeu com quem Sandra estava falando, ficou pálido e gaguejou, completamente sem reação. No entanto, para a surpresa de Sandra, Antônio Marcos a ignorou completamente e foi falar diretamente com o médico. "Dr. Liam, como vai? Está sendo fácil cuidar das coisas por aqui?" Antes que o diretor pudesse responder, Antônio Marcos continuou: "Gostaria de saber onde foi parar o nosso lema de cuidar das pessoas e prestar primeiros socorros a qualquer um que precisar de ajuda médica, encaminhando-os de ambulância para outros hospitais quando necessário. Me parece que todo o treinamento que fizemos antes de abrir esta nova unidade foi dinheiro jogado fora." Sandra olhou para o médico com olhos arregalados, achando que estava ouvindo coisas. Ela se perguntou se aquele senhor era realmente quem ela pensava. Albert continuou: "Dr. Liam, cheguei a considerar a ideia de convidá-lo para ser meu parceiro. No entanto, ontem, vim até aqui porque me senti mal na rua. Meu hospital pode até ser impressionante por fora, mas por dentro parece estar cheio de pessoas ruins." O diretor estava constrangido e lançou um olhar furioso para Sandra, tentando acalmar Albert. A recepcionista percebeu apenas naquele momento que aquele senhor era, na verdade, o dono do hospital e que não o reconhecera por causa de sua aparência. Albert então explicou que no dia anterior seu carro tinha estragado por causa de uma pequena batida de trânsito. Ele tentou consertar o carro sozinho, mas acabou sujo e o veículo teve que ser rebocado pelo seguro. Como ele estava próximo ao bairro do hospital, decidiu ir a pé para verificar sua dor de cabeça após o acidente. O problema é que seu celular ficou dentro do carro rebocado e o trajeto foi mais difícil do que imaginava. O que começou como uma simples dor de cabeça se transformou em mal-estar geral, com pressão no peito e falta de ar. No entanto, ele esperava ser bem tratado ao entrar no hospital, o que não aconteceu. "Eu sei que este é um hospital particular e poucas pessoas podem pagar pelos serviços que oferecemos. Eu sei disso porque construí tudo isso do zero", disse Albert à recepcionista e ao diretor clínico. "Tentei me identificar e fui humilhado simplesmente por minhas roupas sujas. Não criei uma instituição de saúde para julgar as pessoas pela aparência ou pelas marcas de suas roupas." Em seguida, Albert declarou que não iria mais convidar o Dr. Liam Smith para ser seu parceiro. Ele também não pôde garantir que a recepcionista e os seguranças manteriam seus empregos. Ele imediatamente chamou a enfermeira Elizabeth, que ficou pálida quando soube que o homem que havia dormido no sofá-cama de sua casa era o milionário proprietário do hospital em que trabalhava. Albert anunciou a criação de uma nova gestão para supervisionar o atendimento para os clientes e ofereceu a Elizabeth a oportunidade de ser treinada para se tornar essa nova gerente, com um salário triplicado. Esta confusão toda serviu para isso. Agora encontrei alguém em quem posso confiar. Sandra pediu desculpas e implorou para não ser demitida. Disse que nunca agiria daquela forma novamente e que estava envergonhada. Albert pensou por um momento e disse que ela poderia permanecer na empresa, mas teria que passar 2 meses trabalhando na área de carga e descarga dos fundos do hospital.
Se ela não era capaz de lidar com a entrada e saída de pessoas, então poderia supervisionar a entrada e saída de produtos de limpeza, equipamentos e resíduos hospitalares. Ali, ela não precisaria de joias ou roupas de grife. Sandra se levantou e recusou a proposta, dizendo que nunca aceitaria tal humilhação, mesmo que temporária. Albert então a demitiu imediatamente. 3 dias depois, uma advogada que cuidava dos interesses de Albert apareceu na porta da casa de Elizabeth e Lucian. A advogada explicou que as coisas iriam melhorar para Lucian também. Ela anunciou que Lucian receberia uma nova perna mecânica de alta tecnologia desenvolvida na Islândia, oferecendo-lhe a chance de uma nova vida. Além disso, o Sr. Albert proporcionaria a Lucian todo o tratamento necessário para suas dores crônicas no hospital. O casal ficou chocado e agradecido por tudo o que estava acontecendo, considerando que não tinham feito nada de especial pelo senhor idoso. A advogada explicou que o mundo havia se tornado um lugar estranho e impessoal, com pessoas mesquinhas e arrogantes. Um gesto de bondade como o que Elizabeth e Lucian demonstraram sem esperar nada em troca era raro. O Sr. Albert só quer retribuir um pouco do carinho que vocês mostraram a ele. Um lembrete de que ser bom e solidário ainda vale a pena. Pessoal, para quem tem interesse em cuidar da pele, experimente a beleza renovada da sua pele com a incrível rosa mosqueta amazônica. Esse sérum é a chave para uma pele revitalizada, combatendo rugas, proporcionando hidratação e sustentação, e estimulando a renovação diária da sua pele. Redescubra sua autoestima com o poder da Amazônia concentrado em um único produto. Para quem quer mais informações, vou deixar o link no primeiro comentário. Galera, não se esqueça de me dizer de qual cidade você está me assistindo e se você gostou da história, por favor deixe um like e o próximo vídeo que está aparecendo na tela provavelmente também irá emocioná-lo. Tenha uma boa sessão e inscreva-se no canal para não perder a próxima história. Fico por aqui e até a próxima.